galera, bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Então, como a gente comentou no AMA ontem, né? Hoje a gente ia fazer uma revisão do AMA, passar pelas perguntas novamente. Ontem o tempo era curto, então a gente teve que dar umas respostas mais objetivas durante o AMA. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre as respostas do Matthew, né? O AMA foi com o Matthew, que é da equipe do Big Time, e rolou lá no nosso Twitter, beleza? Então eu tô aqui com o Maqueleira. O Maqueleira vai comentar essas respostas, né? O cara tem o inglês fluente aí, participou, eu participei só como ouvinte, então ele vai poder contextualizar, né, a resposta ali do MEF. E aí, Magueleira, bom dia. Salve, bom dia galera, tudo bom? Então, acho que é isso mesmo, é tentar. A gente teve lá, né, no AMA ontem, as respostas traduzidas, como o Igor falou, de uma maneira mais objetiva. E aqui é tentar deixar claro, se a galera também tiver alguma dúvida, porque ontem não teve muito espaço, né, o pessoal tirar essas dúvidas, aí é mais pra deixar claro e comentar um pouquinho sobre tudo que aconteceu ontem. Então, a gente vai fazer nesse formato. Eu vou ler as perguntas aqui, né, e o Maqueleira vai comentando as respostas, né? As primeiras perguntas foram sobre guilda, né? Então foi as funcionalidades de gestão das guildas serão lançadas no Day One do game. O Day One é quando lançar o Free to Play, certo? Então, ele meio que falou que sim, que eles já planejam, né, todas as mecânicas de guild pro dia 1, pro dia de lançamento, que vai acontecer em agosto, e que esse é o principal foco deles, que existiram muitas guilds que entraram em contato com eles, que como com guilds grandes, né, e que eles têm essa preocupação no dia 1, todas essas mecânicas já estarem funcionando certinho ali pra gente. Lembrando que o dia 1 que a gente citou e que ele também comentou é o lançamento Free to Play, né? Ali em agosto. Ele não entrou muito em detalhes sobre cada especialidade aí, mas ele falou mais no geral isso mesmo. Eles não podem, tipo assim, já são treinados para não liberar muita informação, né? Para não, tipo, Né? ser mais objetivo. Ele foi muito simpático, mas até o que ele não podia responder, ele falou abertamente pra gente que não podia e tentou dar as respostas da maneira que não prejudicasse ele lá, o mais sucinto possível. A segunda pergunta foi: nós entendemos que o Big Time é um game que foca primeiro em ser um jogo de alta qualidade e o objetivo das entrantes se divertir com um bom jogo. Porém, ele traz junto a ideia de jogar um jogo que seja tão bom que você nem note que é feito na blockchain e que há uma economia de NFTs paralelamente. Dito isso, enxergamos que o jogo irá atrair os dois tipos de perfis, jogadores Web 2 e jogadores Web 3, e cada um com objetivos diferentes, mas voltados para o seu perfil. Abordando apenas o lado do Play and Earn, qual é a atratividade financeira para trazer essas grandes guildas estabelecidas para jogar, reter grandes quantidades de spaces e gerar uma infinidade de jogadores? Como ele visualiza sendo esse modelo de guildas no Big Time e qual seria a principal fonte de renda dessa guild para manter essa estrutura? Então, como eu falei antes, ele já tinha citado que muitas guilds grandes entraram em contato com eles, como a YGG, o pessoal já conhece, a Avocado, são guilds realmente grandes que já tinham entrado, e eles têm essa preocupação, né? Então, o atrativo deles para trazer o pessoal da Web2 e para poder fixar essas guildas aqui, eles disseram que ele disse que, principalmente assim, na cabeça dele, seria que esses NFTs que a gente dropa, que a gente tem, normalmente as guilds grandes já entraram agora no Early Access, vão ter acesso a bastante NFTs. E dentro dos spaces, esses NFTs podem ser upados, eles podem ser ocupados ali dentro do space, ter utilidade para ele, e depois vendido. Então, esse seria, na cabeça dele, a melhor oportunidade aí de valorização e de rentabilidade para as grandes guildas. É investir bastante em NFT, nos spaces, upar, fazer bom uso dessa feature, que isso vai ser bem rentável.
Lembrando que é tudo o que ele falou pra gente, tá, pessoal? É reunião, é opinião dele, como uma pessoa que tá dentro do time do Big Time, então é isso. Show de bola. Agora a gente vai para as perguntas de gameplay e PVP, né? O PVP é uma coisa que na live, né? E na comunidade em geral, a gente vê muita galera comentando e perguntando se vai ter o PVP. Porque tem um bom número de jogadores que só entra no jogo pelo PVP, né? Que acham o jogo atraente pelo PVP, né? Assim como também tem uma grande maioria que gosta do PvE mesmo, fazer missão e tudo mais, né? Então, a gente perguntou: Big Time planeja colocar PVP, 3x3 e etc? Caso a resposta seja positiva, como seria a tokenização do PVP? Ele falou assim que, inicialmente, o Big Time ele é um jogo Player versus Environment, né? Que é literalmente o PvE. Que eles não estão nesse foco ainda do PVP. Inclusive, a gente reperguntou depois, acho que o Lauro perguntou pra ele se... Então a gente não vai ter essa mecânica PVP. Ele falou que eles estão de olho, já entraram em algumas reuniões sobre isso, mas não começaram ainda a fazer nada sobre o PVP do game, que o foco deles agora é o PvE, que seria eles farmarem os Hourglasses, que é as ampulhetas, recharge de stand nelas, que é encher de areia, e trabalhar em cima disso, da tokenização e da atratividade do jogo em cima disso, que faz o pessoal querer jogar o jogo. Então, ele focou em dizer pra gente que o jogo, hoje, o Big Time é um jogo PvE. Ele não é um jogo pensado em ser PvP no momento. Beleza. Quarta pergunta. Teremos guild versus guild para conquistar territórios, masmorras e etc. Então, essa pergunta ele até respondeu animado, né? Ele falou assim, absolutely, todo Empolgado. cheio de emoção, né, pra Ah, falar. Que sim, eles gostam muito, eles são amantes de jogos, eles gostam desse estilo de estratégia. Ele, particularmente, é um amante disso. Então, sim, eles pretendem colocar, por exemplo, um leaderboard, onde você entra com. O leaderboard é o quê? Como é que eu falo isso? É uma espécie de rank, né? Quem fica lá, quem vai ficar em primeiro ali no final de um certo boa, período. Há boa. uma semana ali, quem vai ficar em primeiro nesse período. E aí você tem um ranking onde você pode cadastrar sua guild ou cadastrar seu grupo de pessoas. E ali vai ter o leaderboard de quem mais fez XP entre essas guilds. Ou fazer jogos de estratégia, onde uma guild pode entrar com outra. Lembrando que nada uma guild matando a outra, por enquanto. Provavelmente serão estratégias ou um PvE ali disputado. Onde quem fizer mais XP, quem dropar mais coisas, quem conseguir dar mais upgrade. E eles gostam bastante disso. Então ele falou como se com certeza tivesse uma mecânica assim dentro do jogo. Ele até comentou também sobre tempo, né? Colocar um ranking de quanto tempo a guilda demorou para fazer uma masmorra e tudo mais. Isso é interessante, porque no MMORPG a galera, né, a maioria, uma grande maioria, gosta disso. Gosta de ser o primeiro a conseguir fazer isso, ficar ali no top 10, top 5, participar de uma guilda que fez o nome dentro do jogo, que tá ali no top 5, top 10, top 3 de várias, né, modalidades, assim dizendo. Então é interessante essa competitividade, porque o pessoal do RPG gosta bastante. A quinta pergunta, agora já mais voltada para gameplay em si, não para PVP e guilda, né? Planejam colocar algum NPC de teleporte para que o player consiga andar mais rápido entre as regiões? Então, eles falaram que eles ainda não conversaram direito sobre isso, que inicialmente não, que não sabe se vai ter outras áreas de jogo, né, que vão necessariamente precisar de um NPC de teleporte. Então, inicialmente não, até porque a gente já tinha comentado várias vezes em lives que o jogo ele tem uma mecânica de mapa aberto, onde você precisa procurar o que você quer mesmo. Você precisa procurar dungeons, se você quiser achar seu amigo, ele tem que jogar um flare, um fogo de artifício.
a gente já tinha essa ideia, que não vai ter um mapa e que não vai ter uma maneira mais fácil, assim, de viajar. É um mapa aberto onde você vai andar bastante. Lembrando que ele falou especificamente sobre NPCs de teleportes e teleporte entre cidades. Nada, por exemplo, ele não falou específico sobre a gente salvar o nosso retorno em uma cidade diferente. Então isso pode ser que venha a ter. Mas ele disse que não, que inicialmente eles não acham que vai ser necessário esse NPC e essa necessidade de um NPC ou de um teleporte. Sexta pergunta, né? O jogo terá uma cidade clássica, uma cidade principal, como se fosse uma capital, né? Isso, aquela famosa cidadezinha central ali, né, que dá mais coisa. Hoje, ele explicou que hoje a gente tem ali o Time's End, né, que é o mapa que tá liberado ali pra gente. Ele é um mapa mais voltado pra parte de combate. Então, todas aquelas partes que vocês veem, a floresta, o gelo, o pântano ali, vocês estão vendo tudo dentro de um mapa, que é o Time's End. Então, aquele é um mapa voltado pra combate. O que eles planejam fazer é que tenha, por exemplo, um mapa voltado pra interação, onde será um mapa mais... Como a gente mesmo perguntou pra ele, uma capital, né? Será um mapa mais voltado pra ser uma cidade e não um mapa de combate. Então, as pessoas podem chegar a considerar aquilo ali como uma capital, mas serão mapas diferentes com funcionalidades diferentes. Você pode achar até combate nesses outros mapas, porém eles serão mais voltados a esses outros tipos de NPCs, onde terá mais NPCs, onde terá mais funcionalidades além da batalha, né? Então é isso que eles planejam criar. Outros tipos de ambientes. A sétima pergunta foi: na leak sobre o formato das spaces mostra alguns veículos. Teremos algo do tipo no jogo em formato NFT ou é apenas ilustrativo? Olha, essa pergunta pegou um pouco no ponto fraco dele, que até ele falou assim, você me colocou aqui na tampa da panela, né? Eu não sei se eu posso falar isso, mas deu a entender que ele não podia falar muita coisa pra gente. Aí ele falou que nós fomos bons observadores em ver que tinha veículo, né, nesse leak, nesses teaser de apresentação do game antes. Porém, o que ele pode dizer é que a gente já teve também algumas outras informações, inclusive a gente tem tela de carregamento do Big Time hoje, que aparece dinossauros com uma espécie de cela em cima dele ou até às vezes com um personagem em cima dele. Então a gente pode tentar se basear nessas coisas, quem sabe vai ter. Ele não tá autorizado a falar e ele não pode falar se vai ter ou não, mas que sim, a gente tem alguns teasers que mostram isso, então pode levar a ideia da gente de ter ou não esses veículos ou esse tipo de montaria. Nesse momento eu até interrompi lá, falei como a gente já tinha feito na pergunta passada sobre o mapa, eu aproveitei e perguntei pra ele uma pergunta que a gente queria saber como jogadores, e que muitas pessoas tinham falado, que a gente tinha escutado sobre um conteúdo em que teria sido liberado somente 25% do conteúdo pra gente. E se isso era verdade ou só é teoria do pessoal? Se ele podia falar sobre isso pra gente. E ele falou que sim, isso é verdade. É por volta de 25% do conteúdo que tá sendo liberado pra gente. Só que ele não especificou se seria 25% do Time's End, que é o mapa que a gente tá agora, ou 25% do conteúdo total. Mas ele falou que sim, é correto, e é 25% aí que a gente tem do gameplay do jogo. Acredito que para início aí seja o real, né, o total. Essa pergunta eu fiz no meio aí das outras. Essa pergunta a gente queria muito, né, fazer, porque quanto mais conteúdo e quanto mais trabalhado o endgame, melhor se torna o jogo, né? Se for um jogo muito pequeno, né? Assim dizendo, não se torna muito atrativo. O pessoal gosta muito das possibilidades, né? De mais possibilidades. Então, quando a galera limita muito isso, não é muito atrativo pro pessoal que gosta realmente do RPG em si. Oitava pergunta. Os Big Tokens serão a moeda corrente da economia in-game ou será o Gold? Se for o Gold, será possível trocar uma quantidade de Big Tokens por Gold, moeda do jogo? Então, sobre os Big Tokens, ele falou que ele não podia falar muito sobre o Big Token em si, ou como vai ser a mecânica dele em equivalência ao Gold, se vai ter alguma paridade aí com o Gold. Mas
Ele falou que vai ter mecânicas ali, inclusive citou o SLP. Falou que vai ter algumas mecânicas ali, como o SLP do Axie, que vai gerar uma rentabilidade pro jogo. E que vai ter algumas mecânicas para poder você fazer com esse token ou até gerar esse token, como mining ou como craft, que e farm de itens, que vai ser importante para gerar esses tokens dentro do jogo ali. Mas ele não pôde dar explicações melhores sobre se vai ter um big token ou se ele tem alguma relação com o gold que a gente farma hoje. Nona pergunta. O que são os diamantes e qual a sua função na economia? Então, ele falou que não tem ainda diamantes dentro do jogo. Eu não sei se ele entendeu o que seria esse diamante ou se tinha. Eu senti que ele não entendeu muito do que a gente estava que falando a gente ali. tava falando, né? Até o Lauro, ele interrompeu e perguntou: Michael, se você puder me ajudar aqui, vocês droparam? Aí eu falei que em 23 dias de jogo eu só tinha 17 diamantes ali dentro. Aí ele falou assim: você tem o Gold Pass? Eu disse sim, eu tenho o Gold Pass, eu tenho ali. Mas aí depois eu corrigi e falei: ó, às vezes não é nem uma espécie de diamante, é uma gema, né? É alguma coisa assim do estilo. E ele respondeu que essas funcionalidades dessa moeda que tá do lado do token ali, né? Que eu até falei que tava do lado do Gold, não do token do Gold, vão ser provavelmente para mining e craft. Vão ser um recurso utilizado para essas features dentro do jogo, né? Para essas funcionalidades dentro do jogo. Mas essa pergunta, na hora ali, a gente ficou em um desentendimento. Eu não sei se ele entendeu muito bem, se a gente entendeu muito bem o que ele queria dizer. E a gente ainda tá curioso para saber para que servem esses diamantes, né? Provavelmente pode ser para, não sei. Às vezes para forja ou para alguma coisa você usa para pagar uma taxa, tipo, uma certa quantidade em gold e um diamante, uma certa quantidade de gold, 2 diamantes. A gente não sabe ainda, né? Provavelmente. Pra dar upgrade. Tem a questão do upgrade também dos NFTs, né? Pode ser uma boa utilização aí desse token. A gente não tem certeza ainda. Fica mais na teoria por enquanto. Porque ele também não deu nenhuma certeza pra gente. A 10ª pergunta foi: será possível comercializar equipamentos e itens de utilidade em game por big tokens dentro do jogo? Ele falou que sim, a gente vai ter uma comercialização disso dentro do jogo. Dentro dos golds do jogo vai ter, provavelmente vai ter uma espécie de trade, né? Em que você vai poder comercializar e vender essas coisas entre os jogadores. Mas no Marketplace, por enquanto, a gente só pode vender cosméticos. Você não vai... Por enquanto, não vai ter aquela função de você listar qualquer item no Marketplace. Qualquer coisa que você... dropei ali um Pocket Watch mítico e preciso vender ele. Você vai poder vender, anunciar dentro do jogo, entre players, mas não no Marketplace. Show de bola. 11ª pergunta: é possível aumentar o nível das spaces? Ele falou que acha que não, porque as spaces ela tem um número limitado, né, de spaces no mercado. Então, a gente sabe que são 600 mil spaces e que tem um número fixo dela, como por exemplo, o Exalted tem 2% e etc. Mas ele acha que não vai poder, e faz muito sentido não poder ser aumentado o nível delas, porque se você tem um mítico e eleva ele para Exalted, você não tem mais 2% de Exalted, você tem um pouco mais. Então, como já é fixo e limitado o número de spaces, é aquele número fixo, provavelmente vai continuar todos na mesma raridade. Você não vai ter uma espécie ali de upgrade desse space. A 12ª pergunta: é possível compactar mais de uma space da mesma raridade em uma time machine? Ou é apenas uma de cada raridade? Ele respondeu como uma junção de spaces, essa pergunta. Aí, tipo assim, ele falou, até deu o exemplo do space ser como um castelo. E pensa no space como um castelo com várias portas. Então, cada space que você coloca ali dentro, que você vincula ali, que você faz essa junção. Lembrando, junção não melhoria no space em si, junção de space, de quantidade de spaces, aumentar o seu espaço ali. Então, a cada um que você acopla ali, você está adicionando, por exemplo, uma porta a mais no seu castelo, um lugar a mais ali para você poder colocar as features, né? Colocar as construções e etc. que tem ali. Ou as forjas, os timekeeper, etc. Então vai ter como juntar spaces e fazer tipo um spacezão, um castelão cheio de spaces ali, pra poder aumentar ele. Legal isso aí, né? Isso aí a gente não sabia ainda. É muito bacana.
13ª pergunta. Na visão dele, qual a maior vantagem em ter um space grande em comparação com o médio? Né? Sendo que o custo-benefício por slot é melhor no médio. Aí ele literalmente falou que, por enquanto, eles não soltaram muitas funcionalidades do Space, que hoje é literalmente o que parece ser. Pode ser que eles soltem mais informações, mas que o que ele aconselha é você comprar o que tá dentro do seu budget. Se você acha que o melhor custo-benefício é comprar um médio raro em vez de um épico, compre, porque é o que ele aconselha. É o que você acha barato e o que você acha que tá dentro do seu budget comprar. Todos eles vão ter suas funcionalidades, mas eles não soltaram ainda todas, então ele não pode dizer aí uma possível melhoria, uma possível função melhor que te faria optar pelo que aparentemente tem um custo-benefício menor. A gente até tinha comentado antes do AMA, né? Que era bem provável que eles não falariam muito sobre o Space, porque o Space é a chave principal do jogo, né? Pro Play to Earn. Então, a gente já tem bastante informação do Space, mas a gente não tem muito detalhe, né? E acho que eles vão ir soltando isso gradativamente até chegar no Free to Play pro pessoal. Então, a gente até tentou arrancar algum spoiler dele, né? Mas não deu, não. 14ª pergunta. As 3 atividades dentro da Space anunciadas são Forge, Armory e Timekeeper. Teremos mais possibilidades de atividades dentro das Spaces logo no lançamento do game ou apenas essas? Tá, ele falou assim que, por enquanto, a gente tem essas 3 funcionalidades que são as funcionalidades principais dentro do Space, que é a Armory, a Forge e o Timekeeper, que agora chama Time Warden, né? A gente até esqueceu de comentar com ele sobre isso. Verdade. Mas que, por enquanto, é isso, as principais funcionalidades. Porém, depois pode ser que tenha mais coisas, como customização do seu Space, coisa que a gente até tinha falado. Imagina uma skin de Space, né? Umas coisas assim diferentes. Então pode ser que venha mais coisas, como customização mesmo, ou... Eu acho que se resume a isso, como uma customização, mas como cosméticos ali, não como funcionalidade que pode vir aí, o que ele falou pra gente. Show de bola. Agora a gente vai para última pergunta que nós preparamos, né? Depois a gente fez mais algumas que a comunidade mandou ali na hora. Peraí, só um segundo. Então, essa pergunta foi mais no intuito de, não sei, talvez ele soltar alguma coisa nova aí que eles iam soltar por agora e tentar arrancar alguma novidade dele, né? E foi 15ª pergunta. Para finalizar, será que você pode compartilhar alguma novidade ou alguma surpresa para a comunidade brasileira? Ele falou que ele não podia falar nada pra gente, que não tem nenhum teaser que ele pode soltar pra gente agora, nada, nenhuma novidade assim. O que ele podia falar é o que a gente sabe, né, também, que o Silver Pass ele vai sair dentro de 4 dias, hoje 3. E que é pra gente ficar de olho no Discord, que lá sempre sai coisa muito boa. Quem tiver dúvidas ou quem quiser reportar algum bug também dentro do jogo, é pra ficar de olho aí que vão aparecer mais coisas boas lá, principalmente com a entrada aí do Silver Pass. Agora, foram as perguntas que a gente abriu lá para a comunidade durante o ano, né? Qual a principal estratégia para atingir os jogadores do universo Web 2? Temos algum CGI trailer no radar? Até uma informação muito importante que eu nem tinha me tentado muito na hora, até porque ali a gente tá um pouco mais nervoso e não pega tanta coisa. Mas ele falou que pra eles fazerem esses jogos da Web2, pra quem não sabe, o Web2 é os jogos tradicionais e o Web3 agora são esses jogos mais inovadores, como NFTs, etc. Então, o que eles fariam pra poder trazer... Isso que eu falei é resumido, tá, gente? Tem muito mais coisa pra se explicar, mas resumindo é isso. Mas o que eles fariam pra trazer esse pessoal pra cá é que hoje, principalmente, deixaram o Big Time com uma acessibilidade fácil, coisa que a gente às vezes não tem em muitos jogos NFT, né? Mas pra jogar o Big Time basta você ter uma conta no Google, literalmente ter uma conta no Google, e ele até citou ali, hoje tem um credit card, né, que é um cartão de crédito. Mas assim que tiver free to play, uma conta no Google você consegue jogar o Big Time. Então tem uma facilidade diferente aí que não teria, que normalmente não tem nos outros jogos. Inclusive eu nunca vi um NFT sendo logado pelo Google. Coisa que o Big Time já tem essa ponte ali entre eles. E uma informação muito boa é que eles ainda
vão começar a investir em streamers para poder fazer essa divulgação e chamar o jogo para a comunidade. Então, o marketing deles, a divulgação deles e o marketing pesado ainda nem começou. Eles ainda pretendem fazer isso aí para chamar mais o pessoal da Web2. Até porque eu acho que agora nem seria interessante isso, porque tem muitos da Web2 que não tem esse poder de aquisição para começar a jogar o jogo que é pago, né? A próxima pergunta foi: qual a principal meta do time em termos de usuários/entregas para 2022? Beleza. Então, ele foi bem direto nessa resposta sobre usuários, nem sobre muitas entregas. Então foi assim, eles pretendem trabalhar o máximo possível para eles atingirem um grande número de jogadores como grandes jogos. E deu até o exemplo de conseguir a mesma quantidade de jogadores como Fortnite, por exemplo. É a meta deles, é conseguir jogadores da mesma quantidade, né, de jogadores do que grandes jogos. Então eles vão trabalhar em cima disso. O que é bom, eles terem essa mentalidade de querer trabalhar em cima disso. Sim. A outra pergunta foi: enquanto tiver Sand, o jogador pode farmar Big Tokens? Ou existe um limite por dia que um jogador é habilitado a farmar? Certo. Eles falaram que eles não lançaram, né? Não soltaram muitos outros detalhes sobre os Hourglass por enquanto. Então não tem nada concreto pra ele falar pra gente. Mas ele acredita que não vai ter limite. Não tem por que ter limite. Porque eles querem que o jogo seja mais divertido e mais recompensador pra quem joga. Então, quem quiser jogar, vai conseguir jogar e vai ter sempre ali aquele sentimento de estar sendo recompensado por isso. Por isso ele acredita que não vai ter limite diário aí pra poder farmar. De boa. Qual o modo de jogo que ele acredita ser o mais legal em termos de gerar conteúdo e visualização para os streamers? Ele falou que o que o pessoal gosta de ver são drops, né? Então, assim, aquela guild, aquele youtuber conseguir mostrar um maior drop de tokens e NFTs e conseguir abrir o olho do pessoal vai ser o conteúdo mais da hora e que mais vai chamar o pessoal, que vai ser mais. Que vai ter mais sucesso aí nos conteúdos criados. E a última pergunta, né? Os passes terão alguma utilidade pós o Early Access, o acesso antecipado? Talvez algum airdrop? Essa pergunta foi eu que fiz, então eu já até sei o que ele respondeu. Ele falou que a principal benefício do passe é a coleta de NFTs. Então, assim, agora é a hora de coletar NFTs. Se você é uma pessoa que procura por NFTs, se você procura por esses itens que poderão ser valorizados, porque tem muitos itens que só serão dropados no Early Access, e principalmente tem itens que só serão dropados em alguns tiers de passe, agora é a hora de você adquirir isso e conseguir juntar seus NFTs. Porque com certeza eles terão uma valorização no mercado, eles terão um valor de mercado ali que você pode conseguir. Então, esse é o maior benefício dos passes. Ele não falou nada sobre airdrops ou algum benefício futuro, porque é para focar nesse benefício que o passe te dá. Além de informações que você pode estar jogando o jogo antes dos outros. Show de bola. Então, galera, essas foram as perguntas feitas para o Matthew, que é um integrante lá da equipe do Big Time, né? A gente tentou abordar diversos pontos, né, nessas perguntas. Infelizmente, a gente só tinha 1 hora, né? Já é padrão, né? Então, a gente tentou fazer o máximo de perguntas possível. Beleza? Então é isso, galera. Queria agradecer ao Michaeleira aí, né? Pela participação, pela tradução, né? E comentário das perguntas. Hoje eu já vou encerrar a live por aqui. Abraço para todo mundo que participou. Deixar o Michaeleira despedir aí da galera também. Agradeço aí todo mundo que participou também. Aproveita a oportunidade aí. O GG é uma guild, a gente tá iniciando e tá crescendo bastante, então pode ser uma ótima oportunidade aí, principalmente se você quiser começar e ter uma comunidade legal aí nesses jogos, como no Big Time. Com certeza vai ser bem-vindo aí, se você for um jogador aí, né, interessado. E é isso. Peço desculpas aí de novo pela minha garganta, tá muito complicado falar hoje, não sei o que aconteceu. Tranquilo. Mas é isso. Valeu aí, bom dia a todos. Valeu, galera. Até a próxima.